A Dolly é uma ovelha que tem a mesma carga genética que a fonte, que a mãe. Então, nesse sentido, ela realmente, com relação a ela, há um certo consenso que ela sai uma réplica. Ela possivelmente, como a ovelha, os indicadores que se vai considerar de se é réplica ou não são em gerais físicos. É o pelo, é a cor do pelo, é a capacidade de produção de lã, capacidade de produção de leite, o desenvolvimento do peso. Essas coisas são, em geral, os indicadores para ver se uma ovelha é uma réplica da outra. Se se encarar desse ponto de vista, ela vai ser idêntica, sem dúvida nenhuma. Se se encarar, por outro lado, o jeitinho dela, vocês devem ter animais domésticos. E vocês sabem que de uma mesma linhada de cachorros, por exemplo, dependendo do tratamento que ele tem na família que o possui, ele vai ser diferente. Eles saem com características diferentes, muito embora possam ter a mesma base genética. Agora, a Dolly, possivelmente, como ela é um objeto de experimentação, ela vai ter muito mais visitas, ela vai sofrer muito mais intervenções para avaliar como é que está indo o desenvolvimento dela. Então, ela vai ter um ambiente específico de desenvolvimento que possivelmente vai lhe dar características próprias. Mas, como na avaliação de um animal e do resultado da clonagem em animais, não são esses, não vai se encarar a personalidade da Dolly para dizer se a clonagem deu certo ou não. E com o ser humano, como é que seria? De que forma seria se... Não vou, novamente, eu insisto, não vou entrar na discussão ética, mas se, eventualmente, se fizesse uma clonagem de um ser humano, o quanto ele seria igual uma réplica da fonte. Aí nós começamos a ver que o ser humano, obviamente, vai ter a mesma cor de cabelo, será? Dependendo do shampoo, dependendo do que se põe no cabelo, inclusive vai mudar, né? O jeito do cabelo. A mesma cor de pele, será? Ela vai variar conforme a alimentação, conforme a exposição à luz, ao sol, etc. Vai ter o mesmo físico, será? Ele é extremamente dependente da alimentação. E, particularmente, o ser humano, a gente não mede através dessas medidas. A gente conhece o ser humano pela expressão, pela postura. E essa expressão, essa postura, os gestos que a pessoa tem, a aparência que ela assume, vão depender das interações que ela estabelece e, particularmente, da maneira com que as pessoas a interpretam. Então, tem um filme bonito, eu não me lembro qual era, aí eu esqueci o nome, então vamos esquecer, que era realmente da Barbra Streisand, em que ela vai mudando de aparência completamente, a mesma pessoa muda de aparência completamente no momento que ela começa a se perceber como uma pessoa competente, como uma pessoa que tem valor, e não como uma pessoa que não tem. Bom, a partir disso, por que será que com o ser humano é diferente do animal? O que leva a isso? Tem uma característica do ser humano que é única da espécie humana, que é a espécie que nasce em maior nível de prematuridade. O ser humano é uma das espécies que menos pode sobreviver a não ser mediado com o outro. Porque ele nasce com uma imaturidade motora que ele não consegue andar, ele não consegue se locomover, ele não consegue alcançar objetos em torno, ele sempre depende do outro.
Então, ele nasce prematuro e incompleto do ponto de vista motor. Os estudos, as pesquisas têm mostrado que, por outro lado, ele é um ser extremamente desenvolvido no sentido perceptual, tanto auditivo como visual, particularmente visual. Coisa que há 30 anos atrás a gente não sabia. Mas agora se sabe que, do ponto de vista visual, ele muito cedo ele é capaz de discriminações extremamente sensíveis. Mas, no entanto, ele não tem a coordenação visomotora, que é a capacidade de coordenar o olhar com a mão, por exemplo. Então, com isso, ele não é capaz de poder, embora ele enxergue, ele não é capaz de pegar coisas, aproximar-se de coisas, explorar as coisas por si próprio, a não ser que o outro lhe dê. Essa prematuridade, que se contrapõe a todos os animais, evidentemente em menor grau dos primatas não humanos, o leva a uma dependência do outro muito grande. E, a partir deste momento, ele não tem um conhecimento, ele não tem um acesso direto do mundo. Então, ele não conhece o mundo pela investigação própria dele. Ele vai conhecer o mundo através do outro que interpreta esse mundo para ele e interpreta ele para o mundo.